E aí, você tem 15 minutos? Olá! Hoje nós vamos falar do nosso quinto tópico, que tem por tema a bênção que expõe o coração. A bênção que expõe o coração. Nós falamos sobre Abraão, que Abraão, ele habitava em tendas, ele fundava poços e ele levantava um altar. Era um homem que tinha uma vida totalmente consagrada ao Senhor. E assim nós vimos de Isaac, seguiu os passos do pai, da mesma maneira, total consagração ao Senhor. Falamos daquilo que Deus fez na vida de Jacó. E eu parei um pouco aqui para pensar e falei, nossa, a gente sempre fala de Jacó, do que Deus fez na vida de Jacó, que Deus transformou a vida de Jacó, que Deus deu um novo nome para Jacó. A gente sempre fala de Jacó em todas as circunstâncias, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais, mas nós vamos falar de Esaú. E nós vamos começar lendo aqui então em Gênesis 25, versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Os meninos cresceram. Esaú, ele era caçador, mas a vida de Jacó era em tendas. Quem tinha o direito da primogenitura, do sacerdócio e da herança dobrada, era Esaú. Mas quem recebeu a bênção foi Jacó. Esaú chegou até no pai e falou, o senhor não tem um pouquinho, não sobrou nada, não tem como reverter essa situação. Não havia como mais, porque a palavra estava dada. A partir daí, eu comecei a perceber peculiaridades na vida de Esaú. A primeira coisa que nós percebemos em Esaú é que ele desprezou a bênção. Ele desprezou a primogenitura. A palavra de Deus fala claramente sobre isso, que ele desprezou o direito da primogenitura. Quando a gente pensa e fala, nossa, mas é muita injustiça com Esaú, porque Esaú foi o primeiro filho. Mas Esaú, ele mesmo desprezou o propósito de Deus. Ele mesmo abriu mão do que Deus tinha. E o que é pior, vendeu por um prato de sopa, né, como dizem. Mas nós vamos falar de coisas aqui do caráter de Esaú, das atitudes de Esaú. Depois do que foi falado, Esaú, eles viviam em Hebrom, era lá que eles viviam. Mas devagarinho, bem passo a passo, Esaú foi embora e foi para a terra de Edom, ou Seir, como queira. E a gente sabe que o Esaú tinha esse nome porque ele era avermelhado, né? A cabelo avermelhado, enfim, a pele avermelhada. O nome dele era Esaú por causa disso. Mas Esaú tinha um segundo nome também. O segundo nome de Esaú era Edom. E Edom em hebraico significa vermelho, avermelhado. Essa terra Esaú conquistou com 400 homens. Esaú se tornou guerreiro, lutador. E Esaú foi e conquistou essa terra. Essa terra ela era vermelha e por causa disso também Esaú começou a ser chamado de Edom na palavra de Deus. Eu sei que nós conhecemos ele como Esaú, mas se você ver em Gênesis 36:1, Esaú era conhecido como Edom, porque ele começou a habitar nestas terras.
E não apenas isso, ele não apenas começou a habitar nessas terras, ele gerou um povo ali. Ele começou a sua vida ali e ele começou a gerar. E aquilo que a gente gera é muito interessante e importante para Deus. A vida de Esaú, ela se definiu de uma maneira totalmente da vida de Jacó. Esaú, ele habitando ali em Seir ou Seur, Edom, ele construiu ali, como se diz, podemos dizer, o seu império. E ele ali então, ele construiu e ele gerou ali. E você sabe o que foi que Esaú gerou? Os edomitas, edomeus, né, eles eram povos idólatras, cheio de idolatria. E uma outra coisa também que nós vamos ver lá em Ezequiel, em 2 Crônicas é que nós vemos, 25, que nós vemos que o povo era idólatra ali. Mas em Ezequiel 25:12, nós vemos que eles tinham ódio do povo de Israel. Esaú gerou um povo que tinha ódio do povo de Israel, tinha ódio de Judá. Foi um povo que se levantou contra Israel e a sua descendência. É isso que nós vamos ver lá na frente. É isso que ele construiu e a gente vê lá na frente. Foi o que ele construiu, foi o que ele gerou. O coração de Esaú começou a ser exposto nas suas atitudes. O coração de Esaú começou a se mostrar em tudo aquilo que ele foi gerando e gerando e gerando. E a palavra do Senhor é muito clara, ela fala em Amós 1:12 que ele perseguia a espada. Ele, pastor, mas era a sua geração, mas foi o que ele gerou. A sua geração perseguia a espada. E em Jeremias 49, 17, 18, fala que o Senhor falou algo tremendo sobre esse povo, sobre Edom. O Senhor falou assim, olha, eu vou tratar com vocês, eu vou vingar vocês o que vocês fizeram ao meu povo. Eu vou me vingar. Da mesma maneira, olha com quem o Senhor colocou como exemplo do povo de Edom, que veio de Esaú. Ele falou assim, o Senhor disse assim, eu vou assim como Sodoma e Gomorra. E o Senhor falou assim, olha, eu vou destruir tudo e nunca mais vai haver nada aí. Vai ser seca, não vai dar mais nada. Foi isso que o Senhor falou. O juízo de Deus veio. E o juízo de Deus veio mesmo, porque de um povo rico, porque a bênção, mesmo assim, Esaú se tornou rico, eles prosperaram, eles geraram um grande povo forte ali. Mas foi um povo que perseguiu o povo de Deus, foi um povo que seguiu outros deuses, foi um povo que se levantou contra o Senhor. E não obstante isso, sabe o que acontece no início? Esaú ouviu o pai falar para Jacó, não case com as filhas de Canaã. Não case com as filhas de Canaã. Eu pergunto para você, o que foi que Esaú fez? Esaú se casou com filhas de Canaã. Não houve obediência, não houve um coração sincero, não houve um coração em Deus, não houve um coração em seguir aquilo que Deus tinha. A primeira coisa que ele fez é impressionante. O pai fala para Jacó, Jacó obedece a tudo que o pai diz. Esaú pega e faz simplesmente tudo diferente. Não case com as filhas de Canaã. Esaú vai e casa com as filhas de Canaã. Esaú vai saindo e sai de Hebrom. E o que ele faz? Vai para Edom.
monta ali o seu, não é como se diz, o seu exército, a sua vida, a sua geração, vai gerando ali e gera um povo que tem ódio do povo de Deus. 2 irmãos. 2 irmãos. E a bênção que Deus tinha por direito era de Esaú. Mas quando você vai vendo o coração de Esaú e o que ele gerou, você vai vendo por que é que Deus permitiu que o Senhor alcançasse em Jacó a bênção da primogenitura. Porque a bênção da primogenitura trazia também o sacerdócio para o lar. Aquela pessoa que, o filho mais velho, que recebia a bênção da primogenitura, ele também recebia o sacerdócio, ele recebia também a herança dobrada. E isso traria para as suas gerações. E a gente nunca para perceber muitas vezes o porquê que Deus permite, porque há aqui então algo espiritual. Esaú foi mostrando o coração dele cada dia. Enquanto Jacó, ele começou a ter experiência com Deus, e ele então, ele foi descansar, né? Quando ele saiu, todo mundo sabe disso, mas ali em Gênesis 35 fala que quando ele deitou e dormiu, ele sonhou, e Deus falou com ele, olha, eu vou te dar a bênção de Abraão e de Isaac, você vai ser próspero, eu vou alcançar toda a sua geração. Ele acordou e falou, nossa, que lugar é esse onde ele dormiu? Ele falou, nossa, ele acordou e falou, nossa, Deus está aqui. Ele falou, eu vou chamar esse lugar Betel, a casa de Deus. Senhor, e se o Senhor realmente for comigo? Ele ainda fala assim, se o Senhor for comigo, né? Aqui fala em Gênesis 28, fala que então levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, revelação. Ele foi para um lugar, ele teve revelação de Deus, aquele lugar era Luz. E o Senhor deu a ele para ficar ali, e ele colocou o nome de Betel, casa de Deus. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, te darei o dízimo. Você conhece o coração de alguém. Deus conhece o som dos corações. Ele conhece o som dos corações. Você conhece o coração de alguém quando ele começa a ter as atitudes dentro das circunstâncias. A atitude de Jacó, Israel, então, ele falou, olha, eu vou aqui. Primeira coisa, ele derramou azeite, óleo, unção. Quando ele derramou unção, ele falou, eu vou ser fiel, eu faço aqui então uma aliança contigo, Senhor. A vida de Jacó foi essa. Agora, o que é que você vê Esaú então gerando? Você vê que Esaú, ele foi fugindo de Hebrom, fugindo da presença, devagarzinho. E ali ele então formou o quê? Um povo, gerou um povo que era contra Deus. Tanto contra Deus que em Êxodo 4:22 o Senhor fala com Moisés assim, olha, assim dirás o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Israel era um povo que estava escravo no Egito, era uma multidão de gente. Ele falou, olha, fala para Faraó que Israel é meu filho primogênito. A aliança que Deus tinha com Israel, pai de muitas nações. De você vai vir a bênção que eu tenho. Ele era o segundo, mas o que o Senhor fez na vida dele, ele foi transformado pelo Senhor e o coração dele mostrou aquilo que o Senhor tinha. Por que o Senhor o levantou, não é? A palavra em Hebreus 4:12 fala assim que a palavra evidencia as intenções do coração.